Olá, esse é o vídeo sobre o experimento 4, que se trata de espectrometria óptica de emissão, da disciplina E301 do Laboratório de Fundamentos Físicos. Eu, Thiago, junto com o João Pedro e o Luiz Felipe, nós preparamos esse material para mostrar o experimento que foi realizado. Para início da discussão, nós vamos relembrar sobre o espectro eletromagnético. A luz é um campo elétrico acoplado a um campo magnético se propagando no espaço e variando no tempo. Logo, é possível ter luz, né? Ou seja, uma radiação eletromagnética, em diferentes comprimentos de onda ou diferentes frequências. A energia associada à, à luz, a uma radiação eletromagnética, ela é diretamente proporcional à frequência. É proporcional à frequência. Então, quando nós temos um comprimento de onda muitíssimo pequeno, ou seja, uma frequência muito grande, na ordem de poucos nano ou menos, na ordem do comprimento, na ordem do tamanho de núcleos de átomos, nós temos uma energia altíssima. Ou também podemos ter ondas gigantes de quilômetros sendo emitidas geralmente por estrelas ou antenas, que seriam ondas de rádio. Nesse experimento, nós vamos tratar da faixa da luz visível, que é a faixa que nossos olhos conseguem enxergar, que está entre o violeta e o infravermelho. Esses comprimentos de onda geralmente são de centenas de nanômetros. Bom, outro conceito que nós vamos precisar saber para a discussão do experimento é sobre a emissão de luz por gases. Gases, quando submetidos a uma excitação, que pode ser uma passagem de corrente alta ou uma diferença potencial, vai ter os seus elétrons, né, principalmente das últimas camadas, promovidos a um nível de energia superior, a um outro estado de energia. Essa promoção acontece por conta dessa energia que o átomo está sendo submetido. Quando o elétron ele é submetido ele é promovido a outros níveis de energia, ele rapidamente volta ao estado de menor energia, ao estado original, e quando isso acontece, temos uma emissão de luz, que é a energia que vai ser devolvida, praticamente, a energia que ele usou para ser promovido, ele vai devolver para o meio em forma de luz. Esses níveis de energia, eles são discretos, eles são muito bem definidos, né? Não há meio termo entre um nível e outro. Logo, a luz, por emissão, ela também é bem definida em passos, ou seja, ela é quantizada. Então, nós vamos perceber que pode existir até luz, até uma cores diferentes, porém geralmente as cores que são diferentes das originais que poderiam ser emitidas, elas são combinações de outras cores. Então, quando nós abrimos isso, nós vemos duas ou mais cores, ou uma só também, dependendo do gás. Aqui na direita nós vemos um exemplo disso, que é a luz emitida por um raio. Essa luz emitida por um raio na atmosfera terrestre, ela tem essa cor roxa, né? Essa cor meio roxa, por conta da grande quantidade de nitrogênio na atmosfera. E o nitrogênio é ele que emite nessa coloração roxa. Também vamos ter um pouco de azul do oxigênio e acho que amarelo do CO2, laranjado. Bom, a dispersão de luz, né? Vamos falar um pouco de dispersão de luz. É possível observar a dispersão de luz principalmente no prisma, que nós vamos utilizar nesse experimento. A dispersão de luz num prisma, ela acontece pelo fato do índice de refração no vidro ser levemente diferente para cada cor. Então, uma luz entrando pela interface do prisma vai sofrer uma refração diferente para cada comprimento de onda, ou seja, cada comprimento de onda vai refratar com um ângulo diferente.
E na saída do prisma, essa luz vai ter, cada componente de luz, cada componente de comprimento de onda, vai ter uma direção levemente diferente de propagação. Então, assim, é possível separar espacialmente os comprimentos de onda da luz incidente no prisma. E esse fenômeno nós chamamos de dispersão espectral. Aqui tem uma tabela mostrando os índices de refração em meios diferentes. Aqui no vidro, nós podemos ver que para cada cor, para cada comprimento de onda, o índice de refração é levemente diferente. Então, existe um pequeno ângulo de desvio que é adicionado em cada cor. E depois de uma propagação, é possível observar claramente as cores separadas. Esse fenômeno de dispersão também é possível de ser observado através de uma grade de difração. Né? No caso desse experimento, nós usamos uma grade de difração por transmissão, que é praticamente pequenas fendas, né, em seguida uma das outras, e com um tamanho suficiente para refratar a luz. Esse dispositivo já foi estudado no último experimento, no experimento 3. O aparato experimental que foi utilizado nessa aula foi o seguinte. Nós utilizamos aqui uma fonte de luz, que foram as lâmpadas de gases. Logo após isso, existe uma fenda para filtrar um pouco da luz ambiente, né? A gente conseguimos pegar somente luz vindo da fonte de luz. Existe um sistema colimador aqui, que é para a luz caminhar paralelamente, né? Para ela parar de abrir aqui, né? Para que nós consigamos colocar ela dentro do prisma. Então tem a entrada pelo prisma aqui, que gera uma dispersão, e depois um sistema aqui com uma lente convergente, que focalizaria aqui em algo que nós pudéssemos detectar essa luz. No caso do nosso experimento, foi uma ocular, né? Então o detetor seria nossos olhos. Como a luz é visível, foi possível fazer isso. Aqui na direita, temos esse mesmo sistema, com o bulbo de luz aqui, o colimador com as lentes aqui em seguida. Nesse caso aqui nós estávamos usando uma grade de difração, e aqui a lente convergente com a ocular aqui, e um ajuste de foco. Bom, com um prisma, nós conseguimos ver as diferentes linhas da lâmpada de mercúrio, como na foto da esquerda aqui. Na foto não ficou muito claro as cores da luz, porque a câmera do celular que nós usamos, ela aplica uma correção de cores, e isso acaba atrapalhando um pouco. Mas com os olhos foi possível observar claramente as diferentes cores ali de emissão da lâmpada. E foi possível calcular aqui os índices de refração de cada componente, né, de cada cor. Através dessa equação apresentada, né, sendo A aqui o ângulo do prisma, ou seja, uma constante do sistema, né, nós medimos aqui o ângulo de saída de cada componente em relação ao ângulo incidente no prisma, né, em regime no regime de ângulo mínimo. Né. Então, nós medimos esse ângulo, que vai ser esse aqui, e, através dessa equação, nós conseguimos calcular o índice de refração para cada cor. E observar experimentalmente que o ângulo de refração é levemente diferente para cada cor. Isso gera a dispersão do prisma. Logo após, nós observamos essa mesma lâmpada com a grade de difração. Com a grade de difração foi um pouco mais fácil de ver os componentes. Elas estavam um pouco mais vivas aqui. Bom, através da grade de difração, foi nos dado uma referência aqui, que seria do verde. Né? Foi nos dado o comprimento de onda da luz verde como uma referência. Através dessa referência, e sabendo o ângulo, né, o ângulo do espalhamento aqui da luz verde, nós podemos obter a constante de rede, N, aqui.
Após isso, nós usamos esse constante de rede para encontrar os comprimentos de onda de outras cores, né? Do violeta e do laranja. A componente vermelha, havia pouca luz, nós não conseguimos encontrar, localizar ela com a ocular. Então, ficou faltando ela. Mas as outras nós conseguimos calcular. Inclusive também a constante de rede, que é um parâmetro do sistema. Nós observamos também outras lâmpadas. Essa aqui era com gás nitrogênio, que apresentou duas componentes mais fortes aqui. E também o vapor de água, que tinha duas componentes mais fortes, mas também mais componentes seguidas. A foto está um pouco desfocada, mas era possível observar que era bem discreto. Entre uma cor e outra, tinha passos leves na mudança de cores. Aqui algumas referências que foram utilizadas para fazer esse material. Obrigado.